Olá, boa tarde. O meu nome é Paula Abel e sou psicóloga neste agrupamento de escolas. Então, a nossa primeira pergunta: como é que surgiu a sua ligação à psicologia e mais tarde o interesse pelo meio escolar? A minha ligação à psicologia parece-me que surgiu muito cedo, porque eu desde miúda sempre estive muito atenta às pessoas, pensei numa profissão que fosse para ajudar as pessoas, sempre gostei muito de observar o comportamento das pessoas, ouvir as pessoas, era procurada por alguns colegas e amigos para falarem um bocadinho dos problemas deles, tentar dar algumas soluções, não sei se foram boas, se não, espero que tenham sido, mas penso que o interesse pela psicologia surgiu deste meu interesse por ajudar o outro e querer estar com o outro e fascinar-me o comportamento dos outros. O interesse pelo meio escolar foi um pouco circunstancial. Eu sou psicóloga clínica, trabalhei há alguns anos mesmo na área da clínica, entretanto surgiu a possibilidade houve um concurso com a possibilidade de vir para a escola, concorri, fiquei e cá estou desde então. Segundo, concorda que o papel do psicólogo é cada vez mais importante no contexto atual da nossa sociedade? Concordo. Ele sempre foi importante, embora não tenha sido valorizado, não foi muito valorizado, parece que está a ser mais valorizado atualmente, mas na realidade o psicólogo é aquela pessoa que nos ajuda quando estamos demasiado soberbados e não conseguimos de alguma forma entender-nos e perceber o que é que está a acontecer connosco e não conseguimos lidar com as nossas emoções e as nossas fragilidades. Na sociedade atual, com a situação de pandemia, com toda a dinâmica da nossa sociedade, o andarmos sempre a correr de um lado para o outro, a quantidade de informação com a qual somos bombardeados, com as exigências do nosso dia-a-dia, com as exigências de ser sempre o melhor para conseguir os melhores cargos, para conseguir os melhores lugares, acabamos por não conseguir muitas vezes elaborar, assimilar e elaborar as nossas emoções e acabamos por ser afetados a nível do nosso comportamento, da nossa saúde escolar, e o psicólogo é aquela pessoa que nos vai ajudar, no fundo, a analisar, a parar, a refletir e a ajudar-nos a encontrar novas estratégias para ultrapassar os problemas e para ultrapassar situações em que estejamos de sofrimento. Terceira. Quais são as principais atividades que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da psicologia escolar? Ora bem, se calhar eu começava por dizer que o psicólogo escolar divide-se ou tem três grandes áreas de intervenção. A intervenção psicopedagógica, que tem mais a ver com a parte das aprendizagens, a parte mais cognitiva e mais comportamental, tem do aluno e das aprendizagens, tem depois uma área que é mais vocacionada para a orientação escolar, e aí trabalhamos os interesses dos alunos, o projeto de vida, as futuras escolhas profissionais e escolares, portanto a área da orientação, e uma terceira vertente, que é a vertente do desenvolvimento dos sistemas de relação na comunidade, ou seja, a articulação com outras instituições, a articulação com meios existentes na comunidade que podem ser úteis e no sentido de trazê-los também para a escola e ajudar os alunos. Ultimamente, com toda esta situação de pandemia,
com a própria situação de vida, da nossa vida atual, das correrias, etc., o confinamento, as guerras, as situações socioeconómicas dos nossos pais, estou a falar dos alunos, dos pais, as famílias, etc., tudo isto tem despertado situações de sofrimento e tem vindo a aumentar os casos de jovens e alunos com crises de ansiedade, ataques de pânico, situações depressivas, entre outras. Claro, estas são as mais recorrentes e, como tal, tem sido solicitado aos serviços de psicologia e orientação uma maior intervenção nesta área psicopedagógica, no sentido de avaliar as situações, capacitar o aluno ou até os professores e os colegas para ultrapassar determinadas situações e também, depois, caso seja necessário, encaminhá-los para os serviços especializados de acompanhamento e de tratamento. Mas a área que tem sido mais solicitada realmente ultimamente tem sido a parte da psicopedagógica. 4. Então vamos lá ver. Que comportamento devemos, alunos e professores, adotar para defender a nossa saúde mental? Sim, todos nós devíamos adotar estes comportamentos. Mais uma vez, como já foi dito, as exigências da nossa sociedade e a nossa vida atual é muito exigente, é uma correria constante, é tudo para ontem, não temos tempo para pensar, para elaborar, para nos autocuidarmos e tem que passar um pouco por aqui. Temos que ver o homem como um todo, não é? Uma visão holística do ser humano e temos que passar a pensar não só numa vertente, mas nas diferentes vertentes. Aquilo que eu sugiro realmente é que paremos um pouco, pensemos nas nossas necessidades e termos consciências delas e depois tentar encontrar aqui um equilíbrio entre o que é o trabalho, o meio escolar, mas também aquilo que nos dá prazer e de forma a podermos relaxar. Portanto, a nossa saúde escolar depende de vários fatores, não é? Portanto, depende dos nossos estilos de vida. É necessário que encontremos estilos de vida mais saudáveis. Isto quer dizer que tenhamos uma alimentação mais saudável, que nós até para não perdermos tempo, muitas vezes recorremos à alimentação já pré-cozinhada. Portanto, tudo isto tem as suas consequências no organismo, na parte biológica e hormonal. Portanto, ter uma alimentação mais saudável, estilos de vida mais saudáveis no sentido de praticarmos exercício físico, até porque o exercício físico ajuda de alguma forma a queimar, vamos lá, as hormonas do stress e ajuda-nos também a dar-nos bem-estar, satisfação e sentirmos melhores connosco próprio. E depois também uma coisa que nós nos esquecemos muito é o nosso sono, cuidarmos do nosso sono, até porque também é durante o nosso sono que são libertadas muitas hormonas que são responsáveis pelo estado de humor, inclusive até pela própria saciedade em termos da alimentação, em termos das aprendizagens. Portanto, é necessário, principalmente para os jovens e para todos nós, termos um sono tranquilo e dormirmos o número de horas necessário para encontrar também e estabilizarmos aqui estes mecanismos que também provocam grande agitação, grande inquietude, e é durante o sono que nós também encontramos alguma estabilidade e o nosso organismo encontra aqui algum equilíbrio.
Depois é importante estarmos com os nossos amigos, portanto, investirmos nas nossas relações interpessoais, estarmos com os amigos. Podemos fazer uma lista, por exemplo, das atividades que nos dão prazer e tentar pôr em prática essas atividades. Prazer, poder relaxar, portanto, encontrar aqui coisas que contraponham também esta agitação do dia-a-dia, mas que falarmos com os nossos amigos daquilo que estamos a sentir, do que nos preocupa, tentar partilhar com eles aquilo que se passa connosco. E também tentar encontrar um equilíbrio, porque muitas das vezes estamos de tal forma envolvidos com o trabalho ou com a escola que esquecemos de encontrar aqui o equilíbrio entre o trabalho ou a escola e a parte pessoal. E não podemos descuidar da nossa parte pessoal, não é? Daquilo que nos dá prazer, daquilo que é importante para nós, daquilo que nos ajuda a relaxar, o exercício físico, tudo isso. Eu penso que é um conjunto, pensar estas vertentes todas, que nos dá também aqui e onde vamos encontrar alguma harmonia, algum desaceleranço da nossa vida do dia a dia e que nos pode proporcionar melhor bem-estar psicológico. Não sei se me estou a alongar muito. Então, o livro que eu trago hoje foi um livro que encontrei numa feira do livro, numa pequena feira do livro, e que está muito, acho que é muito atual para aquilo que estamos a falar. É o stress ou depressão. Portanto, este livro foi escrito por 2 psicoterapeutas e professores universitários americanos. É um livro muito prático para pais e adolescentes e que dá dicas aos pais para irem observando os seus filhos, os seus jovens, no sentido de também poderem eles próprios detectar estados menos positivos, até porque aqui também é muito virado para a adolescência e, como nós sabemos, a adolescência por si é um período um bocadinho conturbado, não é? E é muito fácil um adolescente, se não tiver orientações e se não tiver uma boa estrutura, poder entrar em situações de maior angústia, de maior stress e serem levados a situações de depressão. Aqui os autores dão essas dicas, têm algumas listas que os pais podem responder de forma a poder, não é diagnosticar, porque o diagnóstico tem que ser depois feito por um especialista, mas perceber em que estado é que está o seu adolescente e depois também tentar perceber o que é que pode fazer perante estas situações que são avaliadas pelos próprios pais ou pelos próprios adolescentes. Sexta e última, não é? Qual é a sua palavra favorita e porquê? Eu tenho muitas palavras favoritas, há muitas, mas se calhar falava numa que eu não gosto e que também acaba por ser um bocadinho responsável por alguns comportamentos em nós e nos outros, e é a palavra egoísmo. Acho que cada vez mais o ser humano está muito centrado nele próprio, e quando eu digo centrado nele próprio, muitas vezes não são nas suas necessidades, é nas necessidades que a sociedade exige que ele cumpra e que ele satisfaça, porque se também estivesse centrado nas suas próprias necessidades, acabava também por ter aqui mais autocuidado e ter aqui alguns cuidados que são importantes para uma boa saúde mental. Mas é na satisfação das necessidades da própria sociedade, não é? O ter o melhor carro, o ter a melhor casa, o ser o melhor, o ter, o resolver a situação de imediato, e causa muitas situações e vemos comportamentos muito egoístas em que a pessoa
só pensa nela e não olha a meios para resolver as suas e conseguir resolver as suas situações. Isto, portanto, mostra que estamos todos um bocadinho pouco empáticos e que, de alguma forma, também acabamos por causar sofrimento nos outros, não é? Não só causamos sofrimento em nós próprios, mas porque depois mais tarde pode vir o sentimento de culpa, etc., mas podemos causar também sentimentos de sofrimento no outro. E realmente a palavra egoísmo é uma palavra que eu gostaria que desaparecesse. Não é a palavra em si, mas as situações desaparecessem um pouco do nosso cotidiano e da nossa vida. Obrigada, até uma próxima.